Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouco sobre o impacto das redes sociais em nossa vida, em sua vida, sobre esse mundo que está cada vez mais acelerado e que nunca tivemos episódios assim na história da humanidade. O que vivemos hoje é totalmente diferente do que existiu no passado. Redes sociais, internet, acesso a celulares, como isso está afetando a sua vida, porque você perdeu o foco, porque você perdeu essa conexão com o aqui e o agora. E essa sociedade que está cada vez mais doente, mais ansiosa, mais depressiva e precisando cada vez mais de medicamentos. O que está acontecendo e por que chegamos nesse ponto? Hoje eu vou estar utilizando aqui alguns slides para poder estar acrescentando algumas informações importantes e que vai auxiliar visualmente a acessar essas informações e para a gente conseguir ter um diálogo mais produtivo aqui com vocês. Tudo teve início, como diria Richard River em seu livro Ideias Têm Consequências, com a grande lanterna mágica. Começou aproximadamente 150 anos atrás com a criação da imprensa. Imprensa, rádio, TV, celular, internet sendo algo mais moderno. Quando essas grandes redes, quando essas empresas, elas perceberam que era possível lucrar e manipular pessoas para comprar o que elas quisessem, elas foram implementando cada vez mais sistemas de reforçamento, que eu falarei adiante, reforçamento e condicionamento. Qual que foi a grande consequência disso? Cada vez mais temos menos senso crítico, menos liberdade de expressão e menos competência de analisar com clareza aquilo que é certo ou errado. O nosso livre-arbítrio cada vez é menor, porque a influência disso tudo é extremamente grande em nossa vida. Agora, se você perceber, isso é algo moderno, o nível que estamos hoje. Porque 150 anos atrás, as informações eram passadas de modo lento, era demorado. Se eu queria uma informação, eu escrevia uma carta e essa carta era enviada a cavalo. Vocês têm uma noção do que era isso? E não está tão longe, eu não estou falando de milênios atrás, estou falando de 200 anos atrás. Então, até essa carta chegar a quem eu queria que recebesse a minha informação e eu recebesse uma resposta de volta, aí já se foram, que, dependendo da distância, 2 semanas, um mês. As informações eram lentas, a gente não tinha acesso a esse conteúdo tão rápido que está fazendo tão mal para nossas vidas como atualmente. Mas quem está por detrás dessas grandes redes? E não estou falando dos criadores. O nome da figura e da personalidade que deu início a essas ideias de sequestrar a nossa atenção, de roubar a nossa atenção, é alguém chamado Skinner. E eu vou mostrar para vocês quem é ele. Talvez vocês não conheçam. E da onde surgiu a sua ideia de reforçamento e condicionamento? É esse senhorzinho aqui, ele já é falecido, está segurando um pombo, porque os experimentos iniciais de condicionamento que ele fazia foi utilizando pombos, eles faziam experimento com ratos e alguns outros animais na época. Como é que funcionavam esses experimentos e por que Instagram, Facebook, TikTok, eles utilizam dessas artimanhas para prender nossa atenção? Porque ele descobriu que você consegue controlar o comportamento das pessoas, na época dos animais, através de recompensas. Tenham como exemplo, deixava o pombo dentro de uma gaiola com um sininho, e sempre que esse pombo foi lá e tocou o sininho, ele recebia comida dentro do seu recipiente. Ele ia lá e tocava o sininho. Novamente, comida no seu recipiente. Ele foi condicionado a tocar o sininho e sempre que tocava o sininho era reforçado com alimentação. Isso é uma técnica que é utilizada para adestrar cães, principalmente adestramento de cães. Só que ele percebeu que a sociedade ela poderia ser moldada por meio do controle científico do comportamento.
Agora vocês vão entender que aqueles coraçõezinhos, aqueles likes, aqueles comentários no Instagram, eles não são aleatórios, nunca foram. Não podemos ser inocentes de acreditar que eles colocaram isso lá porque eles queriam o nosso bem-estar e uma vida próspera para nós. Tudo aquilo é orquestrado para prender a sua atenção, para que você fique mais tempo navegando e dando mais lucro. Porque assim você navega mais, vê mais anúncios. E qual que é essa mensagem que as redes sociais vivem nos passando? Que a vida é perfeita, que tudo é muito bom. Mas por trás disso há uma grande ilusão e manipulações. Quanta edição tem por detrás? Ninguém tem a vida totalmente perfeita, uma vida boa que precisa ser mostrada todos os dias. Não é à toa que a maioria dos grandes criadores de conteúdo eles têm problemas emocionais muito graves. Ninguém consegue ficar vivendo nessa ilusão o tempo todo, pregando essa verdade que a vida é boa e perfeita. Isso é a maior ilusão que existe. O conceito da amizade nessas redes sociais, ela se baseia em comentários, em curtidas, em seguidores. Quanto mais curtida eu tenho, mais importante é aquilo que eu faço. É um jeito de validação social que não deixa de ser um condicionamento para que continuamos postando. Eu sou bom se eu tiver likes. Eu sou uma boa pessoa com base no número dos meus seguidores. Chegamos nesse nível, o nível mais baixo de conduta humana de comparação. Por detrás disso tudo, existe um mito de que somos máquinas. Se a gente pensar, a tecnologia evoluiu muito. E já nos anos 60, os computadores eles conseguiam fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Mas o cérebro humano, pelo que se consta, nos últimos 40 mil anos, ele teve quase nenhuma modificação ou evolução. Somos seres específicos e cometemos erros ao ficar trocando de tarefas. Novamente, os computadores, já nos anos 60, eles conseguiam fazer mais de alguma coisa. Você pode estar na tela inicial do seu Windows, mas se você der um Ctrl Alt Del, você vai ver que no fundo existem muitas tarefas sendo executadas com perfeição absoluta e sem interferir no desempenho uma da outra. Mas nós, seres humanos, está mais do que comprovado de que quando tentamos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso vai ser mal feito e vai sair prejudicado. É uma ilusão que foi pregada por esse mundo rápido e competitivo de que devemos fazer mais de uma coisa. Se você quer ter foco, fazer algo bem feito, precisa focar em apenas alguma coisa. No momento em que você está editando um texto, um vídeo, fazendo um trabalho de faculdade, fazendo um trabalho para a sua empresa, para onde você trabalha, e você deixou o celular no lado da sua mesa, quando esse mecanismo de Skinner, que é do condicionamento, do reforço, aquela telinha acende, você já parou o que estava fazendo, perdeu o foco. Pegou teu celular, viu que tem uma notificação do Instagram ali. Você vai olhar aquela notificação, mas daí já tem um vídeo que te interessa. Mas daí já tem outra notificação no WhatsApp. O que era para ser uma olhada rápida foi 10 minutos. O prejuízo já está instalado. Até você retomar o foco na atividade que você estava fazendo, vai levar algum tempo. Novamente, estudos mostram que é necessário 30 minutos. Eu achei um tempo bem grande, exagerado talvez. Mas pense, se leva 30 minutos para você retomar o foco total naquilo que você estava fazendo, você nunca tem foco total, porque dificilmente alguém consegue ficar 30 minutos fazendo alguma coisa específica. Aí você já vê o tamanho da dificuldade que temos. É uma ilusão acreditar. Você realmente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Você acredita? Você pode até conseguir, mas entenda o seguinte: se você faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, alguma delas vai ser prejudicada. Todas elas serão, mas alguma em maior impacto, dependendo da que você dedica menos foco.
A alternância entre tarefas prejudica a nossa atenção. Somos seres seletivos e evoluímos seletivamente. Entenda o seguinte: a humanidade sempre esteve no mundo mais primitivo, e apenas nesses 100, 150 anos que estamos nesse mundo tão rápido, onde tantas informações aparecem. O nosso cérebro ele não está adaptado, ele não evoluiu para viver nessa sociedade. Então é impossível competir com máquinas, competir com computadores, competir com várias informações. Nós não temos essa capacidade. Nós continuamos sendo seres seletivos que fazem muito bem uma coisa ao mesmo tempo sem distratores. Ok? Novamente, o aumento no volume de informações nos dá a sensação de que o mundo está acelerando. Mas será que é o mundo que está acelerando ou é nós que estamos consumindo muitas informações? Ok, é um fato, o mundo está mais rápido e mais acelerado. Mas essa sensação de que tudo é muito ligeiro, de que estou ficando para trás, se eu não me atualizar eu já estou defasado, é devido a essas informações rápidas e frenéticas. No mundo dos nossos antepassados, nós continuaríamos na paz, nessa calma. Não que não houvesse problemas, mas era diferente das síndromes que estão se instalando nas pessoas devido a toda essa correria. O mundo ele não está mais rápido. Nós é que vivemos consumindo muitas informações na tela dos nossos celulares. Tudo que prejudica nós está ali naquele aparelhinho. Tudo tem um limite. Não podemos consumir informações infinitas. Temos cérebros seletivos e cérebros específicos para focar. E quando ultrapassamos esse limite, observem a sociedade, vamos observar como um todo hoje, essa nossa sociedade. Os problemas nefastos que vemos, principais colaterais dessa sociedade rápida, burnout, algo mais moderno, que é o excesso de trabalho, o excesso de produtividade, preciso ser competitivo. Nas empresas tem essa cultura de que eu preciso ser muito produtivo, preciso produzir cada vez mais. Esse excesso de trabalho gera um desgaste excessivo, físico e mental, porque não conseguimos mais desligar a nossa mente do nosso trabalho, gerando crises de ansiedade. E se eu fico ansioso, eu já fico irritado, fico nervoso, e isso vai repercutindo para várias áreas da sua vida. Entenda que muitas vezes, se o problema ficasse instalado só em você, não seria tão prejudicial, mas dificilmente conseguimos dissociar o nosso cérebro, o nosso corpo, da vida em nossa família. Levamos sim os problemas para casa. Ninguém é tão bem elaborado de deixar tudo da porta para fora. Alguns gurus devem ter falado que você deve deixar os problemas para fora da sua casa, mas é uma ilusão. Em algum momento vai sobrar para sua mulher, vai sobrar para seus filhos, para o seu cão, coitado dele, não tem nada a ver. Isso repercute para outras áreas da nossa vida. Vamos adoecendo e adoecendo as pessoas que convivem junto com nós. E muitas vezes, sem outra escolha, sem outra alternativa, por desconhecer esses mecanismos, nós vamos parar no quê? Na medicação. E não que eu seja contra a medicação, existem casos específicos onde o nosso sistema de regulação emocional está tão conturbado que é preciso da medicação. Mas existe uma diferença muito grande entre tratar a causa e tratar os sintomas. A causa é uma e os sintomas é outra. Vamos tomar como exemplo a gripe. A gripe é a causa. Os sintomas da gripe quais são? Congestão nasal, às vezes dá febre, tosse, uma dor de garganta. Sintomas. O medicamento trata esses sintomas, mas a causa é a gripe, a causa é uma imunidade baixa no seu corpo. A ansiedade, os sintomas depressivos, a irritabilidade são sintomas de outra coisa. Então, essa causa precisa ser investigada e corrigida. Por que você anda tão irritado, tão nervoso?
Você não tem propósito na sua vida porque o que precisa ser melhor planejado, compreende? Mas como ir contra um sistema que prega cada vez mais a aceleração em nossa vida? A BlackBerry já dizia, qualquer coisa que vale a pena fazer mais rápido. E no Google, um slogan não oficial de quem trabalha lá é: se você não é rápido, tá ferrado. E a gente percebe isso no mundo todo. Isso é global. Como ir contra um sistema que prega cada vez que você precisa ser mais produtivo, que você precisa dormir menos, porque dormir é improdutivo e você está desperdiçando a sua vida? Parem e pensem. Você não precisa dormir. Quem falou isso? Hoje, estudos demonstram... Olha, existia uma visão de que você deveria dormir 8 horas. Hoje eles estão falando de 9 horas de sono para ter o repouso completo do seu sistema fisiológico, da sua descarga mental. A importância de sonhar. Me diga quando que foi a última vez que você recorda dos seus sonhos. Você sonha? Lembra dos seus sonhos? É um sinal de fadiga emocional, fadiga física. Para você lembrar dos sonhos, precisa de pelo menos aí, umas 6 horas dormindo. E o sonhar significa que você está descarregando esses circuitos mentais, está fazendo uma concatenação dos eventos simbólicos do dia a dia em imagens mentais. É imprescindível, é importantíssimo o sonho. Muitos estudos estão sendo feitos e foram feitos, mas poucos são divulgados sobre essa importância na vida das pessoas. Então, o que nos resta para nós? Uma visão de algumas práticas positivas em nossa vida. Qualquer coisa, qualquer prática que faça você ter mais foco e consciência do aqui e do agora e conseguir desligar o sistema rápido da vida, é uma prática positiva. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como a yoga, meditação, o tai chi, que são práticas de você ter uma consciência corpórea, mental, espiritual, mais consciente do seu dia a dia. A mindfulness, exercícios da atenção plena, respiração consciente, contato com a natureza. Perdemos essa conexão ancestral com a natureza. E se você tem a opção, eu moro numa cidade, mas você consegue ir pelo menos 2, 3 vezes por semana nesse parque, sentar em algum banco, contemplar a natureza, contemplar o seu eu autêntico do agora. Perdemos essa conexão ancestral com a natureza, com a criação, com nós mesmos, com nossa alma, com tudo que é mais transcendente. E, obviamente, zero celular, pelo menos 2 horas antes de dormir. Essa tela azul que você fica utilizando na sua frente antes de dormir, essa luz azul, esse excesso de informações, ele dá um alerta para seu cérebro de que você precisa despertar, você precisa ser produtivo. O lobo pré-frontal, que é o neocórtex, ele é reativado, mas não faz sentido. Se você está se preparando para dormir, por que você vai reativar um sistema de trabalho seu? A produção de melatonina, ela inicia quando a luz natural ela se dissipa. Não queremos luzes antes de dormir. Por que você acorda mais cansado no outro dia do que quando foi dormir na noite anterior? Já aconteceu isso? Me diga. Você dorme, mas não descansa. Seu corpo não descansa. Enfim, pessoal, o objetivo do vídeo era esse: trazer uma conexão maior com vocês sobre todo esse processo que vem se instalando na nossa sociedade moderna e não paramos para pensar. Parece que está tudo bem, está tudo normal, é do jeito que é e eu levo a vida assim. Mas isso está trazendo vários prejuízos para a sua saúde mental, saúde psicológica, saúde corpórea, para a sua vida, seus relacionamentos. E se você não prestar atenção a essas armadilhas, cada vez vai ficar mais difícil se reconectar com o que é verdadeiro e importante de verdade. Espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, se inscreve no canal, deixe seu comentário, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Espero que tenha sido importante para você e tenha agregado alguma coisa. Até mais, nos vemos numa próxima.